Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e eu estou aqui para apresentar mais dois sistemas muito importantes para o corpo humano, que são os sistemas cardiovascular e o sistema respiratório. Comecemos por esse, o sistema respiratório. Vamos dar uma olhada na anatomia geral do sistema respiratório, pessoal. O ar entra pelas fossas nasais e também pela boca. Depois o ar converge para uma região chamada faringe. E até nessa região, o alimento também segue o mesmo destino. Depois o ar segue para a laringe, que é uma via estritamente respiratória. Da laringe, o ar segue para a traqueia e depois para os brônquios. Os brônquios mergulham nos pulmões, se dividindo nos chamados bronquíolos. Tá? E os bronquíolos terminam em sacos invisíveis a olho nu, chamados de alvéolos. Os pulmões ficam repousados em cima de um músculo importantíssimo para a movimentação deles, que é o diafragma, como vocês estão vendo aqui na figura. Detalhes dessas regiões, então está aqui a entrada do ar, região oral, região nasal, e aqui a região da faringe, dividida em naso, oro e laringofaringe. A laringofaringe faz divisão com a laringe, que, como eu disse para vocês, é uma via estritamente respiratória. Aqui é a epiglote, que é uma região, uma válvula, que cobre a via respiratória quando a gente engole a comida. E aqui as cordas vocais, ou pregas vocais, como o nome mais exato é. São duas, e a articulação delas é que permite com que a gente escute os outros, na verdade porque os outros conseguem falar, né? Tá aqui a laringe, pessoal, é o gogó, né? O gogó é a laringe, é a nossa caixa vocal. Bom, os pulmões estão aqui então, de novo, laringe, traqueia. Você vê que a traqueia tem anéis cartilaginosos e que se divide então nos brônquios, pulmão direito e pulmão esquerdo. Você vê que o pulmão esquerdo tem um volume menor por causa do encaixe cardíaco que faz esse efeito, né, nessa região. Aqui vocês estão vendo o detalhe do bronquíolo com uma parede que tem musculatura na sua composição, uma musculatura lisa, portanto de controle involuntário por parte do corpo. O bronquíolo termina num saco de estruturas arredondadas, cada estrutura dessa é chamada de alvéolo. Aqui vocês estão vendo no aumento, aqui no aumento maior e aqui no maior ainda, para ver o detalhe do que acontece na região alveolar. Isso aqui é um capilar e essa região é uma região de intensa troca entre o capilar e o alvéolo pulmonar, que está aqui, ó. Essa troca se chama hematose. Nessa troca, o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico entra no alvéolo. É nessa região que o sangue que atravessa o capilar vai deixando de ser o chamado sangue venoso para sangue arterial. Essa troca se dá por difusão simples, portanto, o oxigênio entra no sangue porque lá tem menos, e o gás carbônico entra no alvéolo porque lá tem menos. Esse processo se chama difusão simples, sem gasto de energia. O sangue venoso vira sangue arterial. O processo fundamental nisso e garantidor disso é o dos movimentos respiratórios. Ali, inspiração e expiração contribuem para que o ar seja renovado nos pulmões e a hematose, que aquela troca, seja efetivamente garantida. O principal músculo que garante isso é o diafragma, que sobe na expiração, quando relaxa, e desce quando contrai na inspiração. À medida que ele sobe, o espaço pulmonar diminui, a pressão aumenta e, portanto, o ar sai. É a expiração. Quando ele desce, o volume interno dos pulmões aumenta, a pressão interna cai e a pressão externa, então, joga ar dentro do pulmão. É assim que funciona a mecânica da inspiração e da expiração. Os movimentos respiratórios, eles formam, em sequência, um ciclo respiratório. O número de ciclos por minuto é o que a gente chama de frequência respiratória. Frequência respiratória modulada por um centro aqui na nuca, chamado bulbo, tá? Medula oblonga, o bulbo, que faz a regulação dessa sequência. Bom, para vocês entenderem como o bulbo faz essa regulação, eu preciso explicar para vocês primeiro como ocorre o transporte dos gases no sangue humano. O oxigênio, 90% dele é transportado dentro da hemácia, combinado com a hemoglobina, formando um composto instável chamado de oxihemoglobina. Esse composto, por deslocamento químico, por equilíbrio químico,
Quando há abundância do oxigênio no alvéolo, por exemplo, há a formação da oxihemoglobina. Nos tecidos, como não há oxigênio, a pressão é favorável para a liberação desse oxigênio para os tecidos, de modo que essas reações, então, são reversíveis, vão depender da quantidade de oxigênio presente aqui ou ali, e em função disso a oxihemoglobina se forma ou não. O composto é instável e ele vai se formar e se desfazer em função dessas quantidades. O transporte do gás carbônico acaba sendo mais relevante, vocês vão entender por quê, para a gente. 70% das moléculas de gás carbônico, elas são transportadas na forma de íons bicarbonato. Como é que funciona isso? Os tecidos geram gás carbônico como resíduo do processo do ciclo de Krebs, que é a do metabolismo das mitocôndrias. Esse CO2 entra em reação com a água e forma H2CO3. Como é um ácido, em meio aquoso ele acaba ionizando e liberando um H+, e formando bicarbonato. Lá na zona dos alvéolos, essas reações se dão ao contrário. Mas prestem atenção no que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais gás carbônico, mais bicarbonato. Mas veja aqui, ó, quanto mais gás carbônico, mais H+. Isso significa o seguinte: o bulbo, toda vez que houver um aumento de atividade geral no corpo, vai haver uma formação aumentada de gás carbônico, consequentemente de ácido carbônico, e o pH tende a cair por causa da liberação do H+. Ora, o meio fica ácido, o bulbo entende que o meio está ácido, cheio de H+, e promove na gente a chamada taquipneia, ou seja, uma aceleração respiratória para que esse gás carbônico seja eliminado, de modo que, quando o sangue fica ácido, a gente faz taquipneia. Numa situação oposta, quando você vai dormir, por exemplo, a atividade cai, o nível de gás carbônico cai, o nível de H+ sobe, porque o de H2CO3 diminui. E aí, o que acontece com o pH? Ele acaba subindo, tá? Perdão, tá falando aqui, cai o CO2, cai H2CO3, cai o H+ também. O pH acaba subindo. E o corpo entende especificamente pelo bulbo, essa regiãozinha, que é a hora de fazer a bradipneia, ou seja, de fazer uma retenção de gás carbônico, porque o pH do sangue está ficando básico. Entender o sistema respiratório? Perfeito. Vamos agora então para o sistema cardiovascular. Por que chamado assim? Porque é formado de coração e de vasos. Está aqui o coração do mamífero em corte, lindo. 4 câmaras, está vendo? Ó? Um átrio e um ventrículo direitos, um átrio e um ventrículo esquerdos. Cuidado com a prova, tá, pessoal? A prova, assim como está meu slide, vai estar invertida para vocês. Então, o lado direito, tá ao contrário, é desse lado aqui, o lado esquerdo de lá. Chama atenção já numa primeira imagem, você vê a espessura da parede do ventrículo esquerdo, né? É um ventrículo bem musculoso. Por quê, turma? Porque o sangue da contração do ventrículo esquerdo acaba levando, né, faz com que esse sangue vá para a chamada circulação sistêmica, enquanto que o ventrículo direito vai bombear sangue apenas para o pulmão. O lado direito, o sangue do lado direito não mistura com o sangue do lado esquerdo, tá? Porque a circulação nossa é dita completa, não tem mistura de sangue, mas o sangue passa do átrio para o respectivo ventrículo através de válvulas. Na direita, a válvula tem 3 partes, portanto a válvula é chamada tricúspide. Na esquerda, a válvula tem 2 partes, a gente chama a válvula de bicúspide ou mitral. Bom, aqui detalhes dos vasos, tá, pessoal? Então vamos ver os vasos que estão conectados às respectivas câmaras cardíacas. Aqui é um vaso que está saindo aqui do ventrículo direito, chama-se artéria pulmonar, e esse é o maior vaso sanguíneo do corpo humano, está saindo do lado esquerdo, que é a artéria aorta. Chegando do lado direito, 2 veias, está representado só uma delas aqui, veia cava superior, mas tem uma outra chamada veia cava inferior. E aqui na esquerda, 4 veias chegando, são chamadas veias pulmonares. Qual a diferença fisiológica entre artéria e entre veia? É a seguinte, pessoal, a artéria é o vaso através do qual o sangue sai do coração, e veia é o vaso através do qual o sangue chega no coração, independente se é um sangue oxigenado ou não. Se o sangue sai do coração, sai por uma artéria. Se o sangue chega pelo coração, chega por uma veia. Detalhe outro muito importante, o lado direito do coração, carrega sangue venoso, ou seja, sangue de pouca oxigenação. E o sangue do lado esquerdo, é um sangue bem oxigenado, chamado sangue arterial. Tem mistura de sangue, pessoal, entre os lados? Não, porque a circulação humana, assim como de todos os mamíferos e das aves, é uma circulação chamada completa. Está aí a circulação geral humana. O sangue que está em vermelho é sangue arterial, o sangue que está em azul
é um sangue venoso. A circulação humana está dividida em duas partes, uma parte que envolve os pulmões, portanto chamada de circulação pulmonar, e uma área circulatória que envolve o corpo como um todo, é chamada de circulação sistêmica. A circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação, e a circulação que envolve o corpo todo é chamada de grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica. Essas circulações são coordenadas pelo batimento cardíaco. O batimento cardíaco surge nesse pontinho aqui, ó, chamado nódulo sinoatrial. O nódulo sinoatrial são células musculares, mas eu costumo dizer com alma de nervosa. Por quê? Porque gera impulsos elétricos que passam para esse nódulo chamado átrio ventricular e se espalha por todo o coração. Essa área que vocês estão vendo aqui, que é o NSA, o nódulo sinoatrial, também é chamado de marca-passo. Muita gente pensa que o marca-passo é só eletrônico. Gente, o marca-passo eletrônico é colocado quando o marca-passo original está com algum problema. Porque todos nós temos um marca-passo, é o NSA, é onde origina o batimento. O batimento gera a pressão necessária para o sangue circular pelo corpo. A pressão dita arterial é medida, como vocês sabem, nessa artéria que passa pelo braço, portanto chamada artéria braquial. Essa artéria braquial, ela é, vamos dizer assim, uma tributária da artéria aorta que está aqui. E a pressão exercida na aorta é, na verdade, exercida pelo ventrículo esquerdo, de modo que, quando a gente mede a chamada pressão arterial, você está avaliando a pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo. Gente, o ventrículo esquerdo faz dois trabalhos, contrai e relaxa. Quando ele contrai, ele faz uma sístole. Quando ele relaxa, ele faz uma diástole. Sístole quando contrai, diástole quando relaxa. Quando ele contrai e faz a sístole, ele impulsiona o sangue a uma pressão maior de quando ele faz a diástole. A pressão dita máxima ou sistólica advém exatamente disso. Sístole do ventrículo esquerdo é avaliado na pressão. O esfigmomanômetro, que é o aparelho que mede, vai dar em torno de 120 milímetros de Hg, 120 milímetros de mercúrio. A gente faz uma simplificação da leitura e acaba falando 12. 12 por 8, por exemplo, mas esse 8, na verdade, é 80, que é a pressão diastólica medida no esfigmomanômetro. Pressão mínima ou diastólica é a segunda pressão, é a pressão quando a câmara, especificamente o ventrículo esquerdo, relaxa. Entre sístoles e diástoles, uma pressão média de 100 milímetros de Hg faz o seu sangue circular na chamada grande circulação, que é a circulação gerada aqui embaixo, pessoal, começando aqui pelo ventrículo esquerdo, tá vendo? Essa circulação, ó, que vai do ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta, retorna pelas veias cavas para o átrio direito. Enquanto que a circulação pulmonar, que é tem uma pressão muito menor, começa aqui, ó, pela artéria pulmonar, vai para o pulmão, volta pelas veias pulmonares até chegar ao átrio esquerdo. Essa é chamada pequena circulação. Para fechar, vamos falar um pouquinho do comparativo da circulação em diversos grupos de vertebrados. Gente, os peixes são os vertebrados que têm um coração mais simplesinho, duas câmaras, só um átrio e um ventrículo. Nessa circulação, o sangue passa uma única vez pelo coração, por isso a circulação é dita simples. A circulação é dita completa, porque não tem mistura de sangue, mas também é impossível, porque como tem um átrio e um ventrículo só, o único sangue que passa é o sangue venoso. De modo que não tem mistura, simplesmente porque esse coração não trabalha com sangue arterial. E a circulação, assim como de todos os vertebrados, é uma circulação fechada. Os anfíbios já têm um coração melhor, de 3 câmaras, já é uma circulação dupla, ele bate o coração e já manda sangue para a zona pulmonar, volta para o coração que bate uma segunda vez e manda esse sangue para o corpo. Então ele manda para o pulmão, depois manda para o corpo. A circulação, no entanto, é incompleta, porque aqui já começa a trabalhar com 2 sangues, mas eles misturam, portanto a circulação é incompleta. Os répteis têm 2 situações, gente. Se for um réptil não crocodiliano, quem é um réptil não crocodiliano? Que seriam tartarugas, lagartos e cobras. Esses 3 grupos eles têm 2 átrios e 1 ventrículo, portanto tem 3 câmaras no coração, mas o coração acaba misturando, vocês vão ver já já. A circulação é dupla, portanto, mas é incompleta porque mistura sangue. E os crocodilianos têm 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, mas eles misturam sangue na saída da artéria. É uma confusão, vou mostrar. Aves e mamíferos têm 2 átrios e 2 ventrículos, circulação dupla, completa, não mistura sangue. Bora ver os bichos. Peixes.
Por que a circulação do peixe é uma circulação simples? Olha só como é que funciona, gente. O coraçãozinho está aqui, ó, com um átrio e um ventrículo. Tem gente que chama o átrio de aurícula, tá? Mas a gente tem usado mais átrio. Então, quando o coração bate, o sangue vai para a brânquia. Fazer o quê? Ganhar oxigênio. O oxigênio vai para o corpo. E aí, desoxigena à medida que passa para o corpo. E assim retorna para o coração, que bate mais uma vez e manda para a brânquia. Olha só, o circuito é único. A circulação é simples, porque é um circuito só. Coração, brânquias, corpo. Coração, brânquias, corpo. O tempo todo. 2 câmaras. Esse animal é o peixe. Anfíbio, já tem o coração melhorzinho. 3 câmaras. 2 átrios. Esse é o átrio direito. Esse é o átrio esquerdo. Mas tem um ventrículo só. Então o sangue que chega aqui, que é venoso, e o sangue que chega aqui, que é arterial, eles descem para o ventrículo, que é único. É mistura. A circulação é dupla, mas é incompleta. É o caso dos anfíbios. Quem é anfíbio, pessoal? Sapo, viu? Sapo, cobra cega e salamandras. Os répteis, a história é contada em 2 partes, tem réptil com 3 câmaras, mistura sangue no ventrículo. No caso do crocodilo, ele tem ventrículos separados, mas ele mistura, tá vendo, na saída arterial. A artéria que sai da direita e da esquerda, elas têm uma comunicação entre elas chamada forame de Panisa ou Panisa. E esse forame de Panisa ou Panisa acaba misturando sangue, a circulação é dita dupla incompleta. Aqui a situação dos répteis não crocodilianos, tá vendo? Ó? O ventrículo deles é um só. Embora tenha um início de separação, como vocês estão vendo, tá? Chama-se septo de Sabatier, é o início de separação entre os 2 ventrículos, mas ainda de uma certa forma é um ventrículo, então tem mistura, 2 átrios só, um ventrículo, circulação dupla, incompleta, misturou sangue. Instituto Lasnaux, é isso aí pessoal, um abraço.